E se um dos filmes mais impactantes e brutais que a gente já viu fosse, na verdade, um grande laboratório de filosofia? Hoje, a gente vai mergulhar em Cidade de Deus. Mas, não com um olhar sociológico, e sim pela lente da existência. Vamos usar a favela como um campo de testes para as grandes ideias da humanidade sobre liberdade, poder e, no fim das contas, o sentido da vida. Olha só essa ideia que está na tela. Ela define perfeitamente o nosso ponto de partida. Na Cidade de Deus, filosofia não é um debate de café, sabe? Conceitos como liberdade e poder não são abstratos. São questões práticas, decididas ali, em segundos, no fio da navalha. É nesse ambiente de pressão máxima que a gente vai ver as ideias dos grandes filósofos serem testadas, literalmente no fogo. E no centro disso tudo, a gente tem duas vidas, duas trajetórias que se cruzam, mas que apontam para direções completamente opostas. De um lado, Zé Pequeno. Ele é o produto do caos, que usa violência para tentar dominar o mundo. Do outro, o Buscapé. Ele é o narrador desse mesmo caos, que usa a observação e a arte para tentar dar um sentido a ele. A tensão entre esses dois caminhos é ela que vai guiar toda a nossa conversa. Nossa primeira parada filosófica é lá na Roma Antiga, com um cara chamado Sêneca, um dos grandes estoicos. Ele nos faz uma pergunta bem direta: qual é o verdadeiro campo de batalha? Para ele, não é o morro, não é a rua. A guerra de verdade acontece aqui dentro, na nossa mente. A questão é, ou a gente domina nossas paixões, ou elas dominam a gente. E o grande objetivo de um estoico como Sêneca era atingir a ataraxia, essa paz de espírito que está aí na tela. Pensa bem, para eles esse é o poder supremo. Não se trata de ser invencível por fora, mas de ser inabalável por dentro. É a única fortaleza que ninguém jamais pode conquistar. E é aqui que a filosofia do Sêneca ilumina o filme de um jeito incrível. O Zé Pequeno, que parece o cara mais poderoso de todos, na verdade, pela visão estoica, é o mais fraco. Por quê? Porque ele é um escravo da própria raiva, da própria ambição. Ele vive numa turbulência interna sem fim. Já o Buscapé, ele faz o contrário. Ele pratica prudência estoica. Ele sabe que não pode controlar a favela, então ele foca na única coisa que ele pode controlar, o seu olhar. A câmera vira o escudo dele, uma ferramenta para manter a razão no meio da barbárie e assim encontrar a verdadeira liberdade, a interior. Agora, do controle interior de Sêneca, a gente dá um salto gigantesco para uma ideia de liberdade radicalmente diferente. A gente sai da Roma Antiga e aterrissa na Paris do século XX, com Jean-Paul Sartre e o existencialismo. A ideia aqui é chocante. Não importa o quão terríveis sejam as circunstâncias, elas não nos definem. O que nos define são as nossas escolhas. Nas palavras do próprio Sartre, nós somos condenados a ser livres. O ponto-chave do existencialismo é exatamente este. Para Sartre, ninguém nasce bandido, ninguém nasce fotógrafo. Primeiro, a gente simplesmente existe, somos jogados no mundo. E só depois, através de cada ação, de cada decisão, a gente vai se definindo, vai criando quem a gente é. A nossa essência é a soma das nossas escolhas. Não existe destino, existe só a responsabilidade total por cada passo que a gente dá. Olhando por esse ângulo, o Zé Pequeno não é um produto inevitável do meio. Não. Ele escolhe o crime como seu projeto de vida. Ele vive no que Sartre chamaria de má-fé, que é basicamente mentir para si mesmo, agir como se não tivesse outra opção. O Buscapé é o exato oposto. Num lugar que parecia desenhado para transformá-lo em bandido ou em mais um corpo no chão, ele se inventa como fotógrafo. A câmera, para Sartre, não é só um objeto. É o símbolo de uma escolha existencial radical, a coragem de se recusar a ser definido pelo mundo e, em vez disso, definir a si mesmo. Certo, se para Sartre tudo é uma questão de escolha, o que será que move essas escolhas? Nossa terceira parada nos leva para a Alemanha com Friedrich Nietzsche. Para ele, a Cidade de Deus seria um ecossistema de forças brutas, um palco onde a pulsão mais fundamental de todas se revela sem máscara nenhuma, a vontade de poder. Mas é crucial entender isso. Para Nietzsche, a vontade de poder não é só querer mandar nos outros. É algo muito mais profundo. É o impulso para crescer, para se superar, para deixar uma marca no mundo. E esse impulso pode explodir na violência de um tirano, claro, mas ele também pode se manifestar na criatividade de um artista, que impõe a sua visão sobre a matéria bruta da realidade.
O Zé Pequeno e o Buscapé são então os dois lados dessa moeda de Nietzsche. Zé Pequeno é a vontade de poder no seu estado mais primitivo, mais bruto. Ele domina, ele destrói, mas ele não cria absolutamente nada de valor. É um niilismo puro. Já o Buscapé, ele é a sublimação em ação. Ele pega a mesma energia caótica daquele ambiente e canaliza ela para a arte. Ele não impõe sua vontade com um fuzil, e sim com uma câmera. Ao transformar a tragédia em estética, ele cria valor e consegue se elevar acima do caos. Para fechar, se Nietzsche via o mundo como um palco para a vontade de poder, nossa última lente filosófica enxerga essa mesma força de um jeito bem mais sombrio. É a visão de Arthur Schopenhauer, o grande pessimista da filosofia. Para ele, esquece razão, esquece progresso, o mundo é movido por um ciclo infinito de desejo cego, insaciável, e por causa disso, um ciclo de puro sofrimento. A vontade de Schopenhauer, diferente da de Nietzsche, não é algo individual. É uma força cósmica, cega, irracional. É como uma fome que nunca pode ser saciada e que move tudo. Nós seríamos apenas marionetes dessa vontade. A gente quer uma coisa, luta por ela, consegue, e no instante seguinte, o tédio aparece. Até que um novo desejo surja. A vida para ele é um pêndulo, oscilando sem parar entre a dor da falta e o tédio de ter conseguido. E o Zé Pequeno é a personificação perfeita dessa vontade de Schopenhauer. Cada conquista, cada morte só leva a um novo vazio, ao novo desejo. Ele está preso nessa roda de sofrimento. A única saída, segundo Schopenhauer, não é satisfazer a vontade, mas silenciá-la. E é exatamente isso que o Buscapé consegue fazer. Ao olhar pelo visor da câmera, ele deixa de ser o Buscapé que quer, que teme, ele se torna o que o filósofo chamaria de sujeito puro do conhecimento. Um olho que apenas contempla, sem desejo. E nessa contemplação, na arte, ele encontra um alívio, uma fuga momentânea desse ciclo de dor. Então, depois de passar por Sêneca, Sartre, Nietzsche e Schopenhauer, o que fica disso tudo? Apesar de serem bem diferentes, todas essas perspectivas, de alguma forma, apontam para uma ideia central sobre a nossa capacidade de agir e sobre o poder simbólico da câmera. O ponto crucial talvez seja este. Cidade de Deus não é uma história sobre determinismo, sabe? Onde o lugar onde nascemos dita nosso destino. Pelo contrário, é um tratado poderoso sobre a capacidade de resposta. O caos é uma constante, a violência está lá. A questão que define quem a gente se torna é o que a gente faz com isso, como a gente responde. E é aí que a câmera do Buscapé vira o centro de tudo. Ela não tem um significado só. Ela se torna um prisma que reflete cada uma dessas filosofias. Para Sêneca, é o escudo da razão. Para Sartre, é a ferramenta da escolha existencial. Para Nietzsche, é um instrumento que sublima a tragédia e a transforma em arte. E para Schopenhauer, é o portal para a contemplação que, por um momento, alivia o sofrimento. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que amarra todo o nosso debate. A arte do Buscapé, ela é uma ferramenta para transformar a realidade? Um ato político, como talvez dissesse o Sartre? Ou ela é uma forma de distanciamento, uma fuga necessária para sobreviver psicologicamente, como provavelmente diria o Schopenhauer? Em resumo, a arte em meio à opressão é engajamento ou é sobrevivência? A questão fica no ar. Engajamento ou fuga? Transformação da realidade ou sobrevivência da alma? A gente quer muito saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Se curtiram essa análise filosófica do cinema, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas e, claro, compartilhem essa conversa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.